Boa noite, escolhidas. Paz seja convosco, amém? Se coloquem em pé, esse é um tempo de festa na presença do Senhor, um tempo de celebrarmos ao Rei dos Reis, um tempo de adorarmos o seu santo nome. Vamos iniciar celebrando com uma salva de palmas a Ele. Aleluia, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Vamos te adorar nesta noite, amém? De festa, esse é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, oh, oh. Dançamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Escute isso. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. A vitória da cruz, aleluia. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou, ei, ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Ele está vivo, ele reina. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ele nos chama pelo nosso nome. E ela reconheceu a voz do Mestre. Ei, Rabone, o meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina.
faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Nós nos encontramos com Ele e Ele transformou a nossa vida. Aleluia, você pode dizer isso? O Senhor, repita isso, igreja. O Senhor transformou a minha vida. Ele é o meu Salvador. Aleluia, vamos adorar com esta canção. Posso descansar.
Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Cristo já pagou toda a dor do passado. Olhe para frente. Siga em frente. Olhe para o alvo que é Cristo Jesus na nossa vida. Não temos para onde correr, Senhor, senão para os teus braços. Levante a sua mão, cante isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, te esperamos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
está na casa, aplauda o nome dele. Nosso Pai está na casa. Vamos declarar, levanta comigo e fala assim: neste encontro eu vou receber aquilo que o Pai tem para mim. Promessas, curas e milagres serão liberadas sobre mim. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que cheguei. Eu vou sair daqui transformada, curada, plena, mais semelhante a Jesus. Eu sou amada. Eu sou filha de Deus. Agora vamos lá, vamos estremecer. Eu sou escolhida. Aplauda o Senhor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Pai. Olha para a irmã que veio do seu lado e fala: que bom que você veio aqui. Seja muito bem-vinda a essa casa de oração, a você que vai assistir o nosso culto. Deus te abençoe. Bom, que a palavra invada o seu coração e que você saia daqui cheia e renovada no Senhor Jesus. Amém? As visitas, sejam bem-vindas. Das casas, você sabe, né? Aqui tem uma pessoa meio doida. O Valderi já falou assim: Fernanda não vai cair hoje. Falei, em nome de Jesus, não. Mas que a gente possa ser aquilo que Deus nos criou para ser. Autenticidade, originalidade você precisa para cumprir o propósito de Deus. Se você é doidinha, seja doidinha em Cristo Jesus. Se você é séria, seja séria em Cristo Jesus. Mas seja sempre o que Ele te criou para ser. Amém? Bom, para variar, vamos começar com um versículo que eu amo. Vai lá, João capítulo 16, versículo 33. Esses dias fiquei sabendo que uma pessoa falou que ela não tem problema. Falei, me conta a receita, menina. Fala aí como que é não ter problema na vida. Daí ela não deu continuidade, não me contou a receita, mas vamos lá. Fala assim, João capítulo 16, versículo 33. Fala assim para nós: aqui no mundo vocês terão aflições. Está no plural, não é uma, são várias, inúmeras às vezes. Mas animem-se. Nessa segunda eu falo assim para você: ei, anime-se apesar da decepção. Anime-se apesar da frustração. Anime-se, pois eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus para cada uma de nós nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Querido Deus, querido Pai, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Espírito Santo ecoando em nossos corações, Pai. Para que a gente possa ter um renovo, para que a gente possa ser restaurada, meu Deus, meu Pai. Que a gente nunca olhe para as decepções e frustrações, mas para que a gente olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Pai, nos ensina a caminhar, não nos deixa paralisar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha para a irmã que está do teu lado e fala assim: você não vai parar. Podem se assentar. Bom, nós vamos falar sobre aflições, decepções, né? Afinal de contas, uma das maiores aflições da alma é a decepção. A decepção, às vezes, de um sonho seu que você colocou e não aconteceu. A decepção que você pensou que teria um casamento, uau, e não aconteceu.
A decepção que você achou que com 40 anos você já estaria casada, mãe de 2 filhos, com casa própria, tudo bonitinho, e o plano se frustrou. A decepção também pode ser muitas vezes no relacionamento. Achamos que casamos para nunca separar. Afinal de contas, a palavra fala isso para nós. Mas quando vê o casamento não foi aquilo que a gente imaginava. E a separação bateu à nossa porta. E aí, mais uma decepção. Ou decepção com a amiga que mandava mensagem: oi amiga, e você descobre que era uma cascavel. Eita, glória a Deus. Quantas vezes nos acontece isso? Agora vamos falar bem a verdade. Você já foi decepcionada, levanta a mão. Mas você já foi decepção de alguém também. Né? Nós não somos um alecrim dourado, a qual só as pessoas nos decepcionam e nós somos a dona da razão. Nós, infelizmente, no caminho, também causamos nas pessoas decepções. Mas nós vamos falar como não ser paralisada por ela. Porque a decepção, ela se torna uma frustração, ela se torna uma dor da nossa alma. E toda dor o inimigo vai usar para nos paralisar. Ele não quer que a gente flua. Ele não quer que a gente avance para o que Deus sonhou para nós. Então ele vai colocando migalhas de dor na alma. Hoje a tua dor na alma pode ser uma decepção. Hoje a tua dor na alma pode ser uma frustração. E dia após dia, essa migalha vai fazendo você parar. Porque você fala assim, aonde foi que eu errei? Quem já se decepcionou, a primeira frase que vem à cabeça é falando assim, aonde foi que eu errei? Porque você tenta procurar, por que é que aconteceu isso comigo? Mas será que eu errei nisso? Mas será que eu errei com aquele homem naquele determinado momento? Será que eu errei nisso? E você começa a se culpar tanto. E o inimigo deseja que a gente carregue culpa. Essa que é a verdade. Uma pessoa que carrega culpa, ela é vagarosa. E em Hebreus vai falar para nós que livre-se de todo o pecado, livre-se de todo peso que te deixa vagaroso. Ou seja, alguns são pecados, quando a gente decepciona os outros, mas e quando as decepções vêm sobre nós? É o peso que nos deixa vagarosa. Porque afinal de contas, nós ficamos achando onde que eu errei, o que está acontecendo e tantas outras coisas. Mas nessa noite, eu venho falar para vocês sobre o salmista Davi. Mas antes eu queria falar para você assim, o coração se aperta, a mente se enfraquece, o corpo sente, o espírito se cala. Olha o que a decepção faz com a gente. O coração se aperta. Quem aí já passou por decepção sabe que o coração fica angustiado, aflito, apertado. A mente se enfraquece, porque você começa, onde foi que eu errei, o que eu errei, o que eu errei, e começa a mente. O corpo sente falta de apetite, fraqueza. Não, eu não quero me cuidar mais. Para que eu vou me cuidar? Afinal de contas, esse homem nem me deu valor. Nenhum outro homem vai ser bom. E assim começa. E continuando. E o espírito se cala. Sabe por quê? A decepção vem para roubar a sua força. A decepção vem para te tirar do propósito de Deus. Mas vamos aprender que a decepção não tem tanta força assim se a gente tirar os olhos dela? Vamos lá, para 1 Samuel capítulo 30. Salmista Davi. Salmista Davi passou inúmeras decepções e eu gosto de falar dele porque ele é alguém que era segundo o coração do Senhor. Isso quer dizer que ele era sem pecado, sem erro? Não, muito pelo contrário. O salmista Davi tinha erros. O salmista Davi tinha coisas que se a gente começar a ler a palavra, a gente fala assim, não creio, tudo isso. Mas ele era alguém segundo o coração do Senhor, porque ele era dependente em Deus. Ele só ia aonde Deus ia. Então o salmista nos ensina assim, ei Fernanda pecadora, ei Fernanda errada, vai, continua com o teu coração alinhado no Senhor. Ei, no caminho você vai ter falhas, você vai ter pecado. A coisa que eu mais escuto, não hoje, porque a pessoa que vai se batizar, vocês vão saber, glória a Deus pela vida dela,
Mas a coisa que eu mais escuto quando uma pessoa quer se batizar e me pergunta, ela fala assim, mas Fer, eu quero largar disso antes. Mas pastor, eu quero largar daquilo. Mas pastor, eu não estou ainda pronta. Sabe o que vai acontecer? Você nunca estará pronta. No caminho, você até a salvação, até a vida eterna, vai ser uma remissão de pecados, ou seja, vai ser uma caminhada de cair e levantar, de cair e se arrepender, de pecar e falar assim, eu preciso de ti, Senhor, perdoa os meus pecados. É um caminho, a perfeição não se encontra aqui, a perfeição se encontra só na salvação e na vida eterna. Amém? Bom, então vamos falar lá para a palavra que fala o que o salmista nos ensina. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. A primeira decepção que nós vamos falar do salmista é sobre um plano dele. Talvez você está aqui buscando a presença do Senhor, está sendo cheia e vai chegar lá na casa e vai passar uma turbulência. Vai passar por algo que você falou assim, mas Deus, eu estava lá buscando a tua presença, eu estava em teu nome. E olha o que o Senhor me faz na nossa cabeça, né? Olha essa decepção. Eu estava lá intercedendo pelo meu marido abençoado. Olha o que acontece. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas haviam invadido o Noguebe e atacado Ziclague. Palavrinha difícil, vamos lá. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Quem aí já passou pela decepção sabe que o choro vem, né? O choro vem até você não aguentar mais. Quantas lágrimas no banho a gente tem? Ou é só eu? Quantas lágrimas a gente derruba às vezes no chuveiro? Até muitas vezes perder a voz. As 2 esposas de Davi, Aniuã de Jezarel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito. É por isso que eu falei que a decepção é uma aflição sobre nós. Pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. É linda essa palavra. Primeiro, Davi tinha passado por uma vitória. Quem sabe você está aqui, se imagine assim, você está na vitória, na casa de oração, uau, está tudo acontecendo. Mas Davi chega, depois de caminhar durante 3 dias, os homens estavam cansados. Haviam passado por uma batalha, ganhado. Mas depois eles haviam caminhado durante 3 dias, marchando o exército. Mas eles se encontravam cansados. E daí ele achou que você, segunda-feira, trabalhou, fez faxina, vai chegar em casa cansada. E às vezes vai encontrar uma decepção. E às vezes vai encontrar uma coisa que você não queria, um plano que se frustrou. Davi chega em sua cidade. E a sua cidade é tomada pelos seus inimigos. O inimigo tinha tomado a cidade, tinha levado as esposas, filhos e filhas, roubado do povo de Davi. Ou seja, Davi chegou querendo contar a vitória, cheio de esperança, e a decepção veio, e o plano se frustrou, e ele colocou os olhos, meu Deus, e agora? E eu acho incrível que além da frustração que ele teve que lidar, Davi teve que lidar com a frustração dos amigos, porque ainda o povo que estava com Davi quis apedrejá-lo. Ou seja, para Davi era muito difícil, mas o salmista falou que lamentou e chorou. Vamos de novo para o exercício, vai lá, belisca você. Beliscou? Sentiu? Você é feita de carne e osso. Ou seja, eu não estou falando que você não vai chorar na sua decepção.
Muito pelo contrário, os homens choraram tanto ao perder a sua voz. Ou seja, sabe aquele dia que você senta e chora? É isso mesmo. Você vai precisar chorar em meio à decepção. Em meio à frustração de não acontecer, você vai chorar. Mas existe um versículo da palavra que fala para nós: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o amanhã é do Senhor. Se eu estou no Senhor, se eu permaneço como Davi, na angústia, na aflição, Davi largou de Deus? Ele continuou. Ou seja, no meu choro pode durar uma noite, mas se eu permanecer, a alegria vem pela manhã. Mas essa alegria que nós imaginamos é na manhã seguinte. E a manhã seguinte a gente vê que está tudo azedo dentro de casa. E faz o quê? Meu Deus, mas o versículo falava sobre o amanhã. O amanhã que fala desse versículo é no tempo de Deus. Semana passada nós falamos sobre isso. Deus trabalha com o Kairos e não com o nosso tempo. Ou seja, ele está falando assim: filha, no meio do teu choro, uma hora a alegria vem sobre a tua vida. Se você fazer como Davi, permanecer. Porque a palavra fala que Davi chorou, que eles perderam suas forças. E é isso que a frustração faz, a gente perder força. Mas o que aconteceu? No Senhor, Davi encontrou forças. Nessa noite, enquanto você estiver aqui, muitas vezes assolada pela decepção ou pela frustração, no Senhor, eu tenho garantia da palavra do Senhor que você vai encontrar forças para fluir. Forças para não ser mais paralisada e sim olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Agora vamos lá para a decepção com pessoas. Quão difícil é, não é mesmo? Vai lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. Davi passou por inúmeras, passou com seus pais, passou com seus irmãos, que eu já falei outras semanas aqui. Agora o mais difícil. Quem aí é mãe, levanta a mão, quero saber. Você já pensou a sua filha ou o seu filho te trair? A ponto de desejar a sua morte? Foi isso que Davi passou. Essa tamanha decepção, eu não faço nem ideia da dor no coração que esse homem possuía. Vamos lá? 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. Fala assim para nós: enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei de Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Ou seja, Absalão, filho de Davi, tinha más intenções. Eles não sabiam, ele estava arquitetando algo contra o seu pai. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Meu Deus, e ali vai continuar depois o versículo falando que Davi teve que fugir da própria cidade, porque o seu filho conseguiu, através do plano que arquitetou, por determinado tempo, roubar o reinado de Davi. Ou seja, Absalão era filho de Davi, e Absalão matou seu meio-irmão. Olha o que esse filho fez. Matou seu irmão, arquitetou um plano, fez ruína com seu pai, tomou do seu pai o reinado. Ou seja, tem decepção maior do que essa com pessoas? Eu acredito que não. Eu acredito que Davi passava por tamanha decepção que a sua alma era tão aflita, mas tão aflita. Só que Davi nos ensina a não colocar os olhos nas pessoas.
Davi nos ensina agora nos Salmos 34, que tem queimado muito o meu coração. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Salmos 34. Nós precisamos entender uma coisa: o lugar da nossa dor pode se tornar o lugar da nossa restauração, se a gente decidir buscar forças na fonte certa. Que fonte você está buscando? Em conselho com as amigas? Bem. Aonde é que você está buscando as suas forças? É no Senhor? Ok, você vai encontrar as forças do Senhor, porque é Ele a fonte de toda esperança. Olha o que o salmista nos fala. Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor. Você imagina, nós acabamos de falar que ele passou por decepção de plano, de sonhos, que ele passou por decepção com o pai, com mãe, com o irmão, com o filho. Davi passou inúmeras, talvez você também. Fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. Se você olhar para Cristo Jesus nessa noite, você ficará radiante. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Isso é Ele escrevendo com tanta decepção. Olha, os que olham para Ele ficarão radiantes. Existe um louvor: os que olham para Ti estão radiantes, olharei para Ti. Nessa noite, quem sabe você estava olhando para a direita, para a esquerda. Quem sabe você estava olhando para A, para B, para C, para D, para F. Eu convido você, olhe para o Senhor. Por acaso, Deus já te livrou de alguma coisa? Levanta a mão. Deus já te abençoou em alguma coisa? E por que é que você está colocando os olhos nos homens e não nele? Por que é que estamos colocando naqueles que falham e não naquele que é perfeito sobre nós? Por que é que nos decepcionamos a tal ponto de paralisar os sonhos dele e não fluir para o que ele deseja? Ei, quem te guarda é o Senhor. Quem te livra é o Senhor. Bora tirar os seus olhos na frustração. Bora tirar os seus olhos da decepção e botar os seus olhos nele, ficar radiante. Porque Ele é o teu escudo, porque Ele é a tua fortaleza, porque Ele é aquele que não te abandona e não te deixa jamais. Quem sabe você passou pela decepção, foi abandonada pelo homem. Dane-se o homem, desculpe. Essa que é a verdade. Dane-se. Coloca os olhos naquele que jamais vai te abandonar, naquele que jamais, pelo contrário, mandou o seu filho morrer numa cruz por você. Então coloque os olhos e fique radiante. No rosto deles, no seu rosto, minha amada, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero. Quem sabe você se encontrou aflita, desesperada, mas clame ao Senhor, e Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Esse salmo me marcou muito. Quem sabe você falou: Fernanda, mas então por que aconteceu a decepção na minha vida? Para que a decepção e o fracasso, elas são ferramentas de forja do Senhor para nós. Para que a gente nunca coloque o alicerce da nossa vida em planos, para que a gente nunca coloque o alicerce da nossa vida em pessoas. Sabe, eu gosto muito de falar que na caminhada nós vamos ter pessoas que vão nos ajudar, mas elas não são o caminho. Quem é o caminho é Cristo Jesus sobre a nossa vida. Então, que nós possamos entender que as frustrações e decepções nos levam para a forja do Senhor. Em Hebreus ele vai falar que ele não corrige filho alheio. Quem sabe essa decepção e essa tua frustração foi uma correção do Senhor, falando um novo plano para você. Jó,
Quem aí sabe um pouquinho da história de Jó? Perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu tudo. E sabe o que ele nos escreve? Que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Ou seja, os meus vão ser decepção, os meus vão ser frustração. Quero saber, quanto tempo você orou para a bênção do Senhor, para você casar com a bênção do Senhor? Quem sabe nem um dia, nem um mês. E você está aí, ai Deus, e agora? Sabe, nós precisamos entender, nenhum dos planos do Senhor, porque os nossos serão frustrados. Os nossos, infelizmente, vai ter plano que eu vou falar assim, Deus, deu tudo errado. E acho que ele está lá do céu falando, filha, não fui eu que planejei isso aí, não. Quantas vezes Deus está nos olhando assim, porque os planos dele, Jó fala, em meio a tamanha dor, eu imagino que aquele homem passou, tamanha decepção. Gente, perder todos os filhos, perder casa, perder saúde. Mas ele fala assim, que nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Sabe por quê? Os planos mudam sim ou não? Sim, mudam bastante. As pessoas oscilam de humor sim ou não? Sim. Mulher em TPM, então, Deus o livre. É forte, amada. Viu? Só uma coisa. É hormônio, não demônio. Tá? Não vai lá com o marido. Ai, os hormônios são um demônio na vida dele, não. É hormonal. Você controla as suas emoções. Você não precisa ser o demônio dentro de casa. Muito pelo contrário. Você tem que ser a paz que o teu marido busca. Em Salmos, por que eu perguntei assim para você? Pessoas oscilam ou não? Planos mudam ou não? Mas sabe o que permanece? Deus. Olha o que o salmista vai nos escrever em Salmos, capítulo 100, versículo 5. Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ei, sabe o que vai permanecer na tua vida? Só se você continuar nos caminhos do Senhor, é a salvação, a vida eterna. Sabe o que vai permanecer na sua vida quando todos vão embora? Deus. Sabe o que vai permanecer na sua vida quando o teu corpo físico não tem mais saúde? Deus. É Ele que tem que permanecer. Eu falei esses dias e eu volto a falar. A Jéssica que me mandou a primeira vez esse vídeo e eu choro. Uma mulher de 85 anos estava passando por Alzheimer. E ela estava assim perguntando, estava o filho e o marido de frente com ela e ela tinha comido, estava comendo. E perguntaram assim, qual é o nome do seu filho? Ela, filho? Eu não tenho filho. Daí falava, o marido perguntava, e o nome do seu marido? Marido? Eu não tenho marido. Daí falavam, mas e o que você comeu? O que você se alimentou? Ela, comer? Eu não sei. Mas daí perguntavam para ela, e o que é Jesus? Ela falava assim, Jesus, Ele é o amor da minha vida, Ele é a minha salvação. Aquela mulher colocou Jesus no lugar dele, no centro de tudo, porque Ele é inabalável, porque Ele é o meu escudo, porque Ele é a minha cura, porque Ele é a minha fortaleza, porque é Ele que me ama. Eu vou passar pelas decepções, mas se eu colocar os olhos nele, ficarei radiante, porque nele não tem sombra de decepção. Ou seja, aquela mulher colocou Jesus no lugar certo, porque quando todos se forem e quando a morte bater, é Ele que vai estar lá na salvação, na Nova Jerusalém, te recebendo e falando, vem conhecer o Pai, que agora Ele vai olhar para você e te chamar de filha. Amém? Que nós possamos tirar os nossos olhos daquilo que não importa e que a gente coloque naquilo que é eterno. E Ele é a eternidade. Ele é quem nos guarda, nos protege, nos ama. Você crê nisso? Se coloque em pé nesse momento. Se coloque em pé. Que a gente possa, assim como Davi, levante-se, busque ao Senhor. Seja encorajada, acha força no Senhor nessa noite.
Quem sabe aí estava quase paralisando, quase falando, ai Deus, eu vou parar. A coisa que eu mais escuto, gente, que me manda, pastor, eu vou parar. Eu não vou, já deu até uma risada aqui, que eu vou parar, eu não aguento mais. Falei, filha, bora para a próxima. Manda guerra, vamos lá. Estamos sendo forjadas como? Treinadas. Sabe, agradeça as batalhas que você é inserida. O Pai só coloca treinamento em quem tem capacidade, não é, Janayara? Ela briga comigo que eu cada vez mando uma luta para ela. Falo, vai lá, bora, resolver. É isso. Se você está em uma guerra, contemple, porque Ele viu em você a oportunidade de vencer esta guerra em nome de Jesus. Se você está nessa decepção, contemple, porque ela não veio para te matar, ela veio apenas para te forjar e colocar os olhos naquilo que realmente você merece e precisa, que é Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar ao Pai. Vamos começar a ficar com os nossos olhos, com o nosso corpo radiante no Senhor. Como o salmista fala, para que a gente possa vencer todas as nossas guerras, nós precisamos tirar os nossos olhos de pessoas, nós precisamos tirar os olhos dos nossos planos, nós precisamos colocar os olhos naquele que tudo pode. Eu não sei como você chegou aqui, quem sabe com uma batalha que você achou que já não tem mais solução, mas o mesmo Jesus que venceu a cruz está aqui nessa noite. O mesmo Deus que venceu a batalha com Davi está aqui nessa noite. Davi teve restituição. Nessa noite que você busque a força no Senhor. Tire seus olhos da frustração. Tire seus olhos da decepção. E eu gostaria que aquela mulher que se sente com o coração muito quebrado, você se sente assim decepcionada, frustrada, quem sabe com os seus sonhos. Você está aí muitas vezes se sentindo frustrada porque o sonho não está dando certo. Ou você se encontra decepcionada com amigas, se encontra decepcionada com a vida amorosa. Nós não estamos olhando, mas nós queremos interceder pela sua vida. Nós queremos orar por você nesse momento. Nós queremos que você saia daqui radiante, que você saia daqui feliz, que você saia daqui completa e plena pelo Senhor. Só que para isso, nós precisamos que você dê esse passo. Que você se coloque à frente para que a gente ore pela sua vida. Que você fale assim, Deus, eu ainda estou dolorida, eu ainda estou machucada, eu ainda estou angustiada. Ou a tua angústia é por outro motivo, não permaneça no banco. Não deixe essa angústia te assolar. Que você possa vir e receber esse renovo de Cristo Jesus.
todas nós sejamos revestidas da armadura que Efésios fala para nós, que é a armadura da fé. Que você seja revestida, fortalecida, que você saia daqui, mulher, nessa noite, restaurada, reestabelecida, que você saia daqui com uma força que provém do Senhor. Nessa noite, eu profetizo que a força do Senhor esteja sobre você, que você seja restaurada, mulher, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, que ao chegar na sua casa, você contemplará a bênção do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua família. Que você contemple aonde você pisar, em nome do Senhor Jesus. Que você possa viver o amor permanente de Cristo Jesus. Que você possa ver que todas as coisas, até mesmo as decepções, as dores, as guerras, cooperaram para o seu bem. E sabe por quê? Porque é assim que nós lutamos a nossa guerra. Profetiza esse louvor, olha. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Você que conhece, adora o Senhor. Minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou. Você é guardada por Ele, você é guardada. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei, nessa noite, você vai usar a armadura da fé, capacete da salvação, escudo e couraça da justiça, escudo da fé, couraça da justiça, e aqui nos pés as paz, em nome do Senhor Jesus. Que você seja carregada de paz. Agora olha para essa irmã que está do seu lado e fala assim para ela, bem rapidinho: você está radiante. Ei, nessa noite eu declaro: você está radiante, você está feliz, porque Jesus é o teu Salvador, porque é Ele que te ama, não são as pessoas, mas é Ele. Seja radiante. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que você saia daqui radiante e que em você não encontre sombra de decepção. Sabe por quê? Você vai confiar naquele que não te decepciona, naquele que não te abandona, no autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Então, podem ir para os seus lugares. Agora chegou o momento da gente ofertar na casa do Senhor. Bom, aqui está o QR Code, se você assim desejar. Ou também, caso você queira fazer em oferta, em espécie, ali está o gasofilácio. Se quiser deixar no final da reunião, não tem problema. Mas eu gostaria de falar para vocês a importância. A gente é abençoada do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então há uma importância da gente fazer a oferta com amor e com alegria. E quando nós ofertamos na casa, nós estamos semeando. O Senhor não precisa de dinheiro, mas a casa, com o ar-condicionado que nós amamos, necessita. Há uma manutenção. Então, se eu estou sendo abençoada, eu quero ser abençoadora da obra. Então, é por isso que eu faço a oferta. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar para quem está ofertando nesse momento.
Pai, nós oramos por cada mulher que está agora semeando. Não porque ela é obrigada, Pai, mas porque ela entende a semeadura de amor, a semeadura de generosidade, Pai. Ela entende que foi tão abençoada e quer abençoar a obra, Pai. Então nós te agradecemos que a vida dela seja abençoada, que as mãos que trabalharam, Pai, para conquistar esse dinheiro seja abençoada e que aonde ela pisar, Pai, seja abençoada. Sabemos que não é sobre o dinheiro, mas é sobre a semente que ela está lançando aqui nesse exato momento e que ela colha a recompensa que provém de Ti, Pai. Então, abençoa cada um que fez a oferta nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que está ofertando. E vamos para os recados, para depois para o nosso batismo. Eu já avisei a Karine. Gente, eu participei do relógio de oração. E eu conversando com Deus, que meu pai, a gente tem tete a tete, é conversa mesmo. Eu falei assim, pai, eu preciso de uma resposta tua. Eu quero uma resposta para saber se eu sempre gosto de fazer como Davi. Examina o homem, pois a si mesmo. Examina o meu... Não, esse é da Santa Ceia. Mas Davi falou, examina o meu coração. Davi falava assim. E eu sempre estou, pai, se tem alguma coisa que não provém de ti, arranca. Falo sem problema nenhum. Se tem, arranca. E eu fiz essa oração no relógio de oração. E eu falei assim, Deus, eu quero saber como está o meu coração. Meio ousado, porque se Deus através falasse assim, tá podre, eita. Mas daí eu recebi a mensagem da Karine que falava assim para mim, pastora, e ela relatou tudo o que eu precisava ouvir. E depois que ela falou tudo, ainda o Senhor ministrou comigo, tá aí a resposta, filha. Ou seja, o Pai nos ouve, o Pai nos escuta, é só você se relacionar com Ele. Bom, vamos para os recados. Primeiro, amanhã nós temos o culto face a face, que acontece às 20 horas. É um tempo de busca pelo sobrenatural, a qual quem está vindo sabe do que eu estou falando. É um mini encontro com Deus. Na quarta-feira nós teremos Santa Ceia do Senhor, não tem campanha, vai ser a Santa Ceia do Senhor. Quinta-feira nós temos 8 horas, a intercessão com propósito, 8 horas da manhã. E às 20 horas, o culto da vitória. Então, se você deseja participar, fique por dentro do Instagram da igreja. Lá a gente sempre está postando os convites. Bom, agora vamos para o batismo, não é mesmo, Karine? Então, vamos estender a nossa mão e orar aqui para esse ato que vai acontecer. Pai, sabemos que aqui não é a água do Jordão, mas sabemos que aqui, Pai, vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nós sabemos que é uma ordenança, Pai, para que a gente seja batizado e assim seremos salvos. Então, a tua filha hoje tem o nome escrito no livro da vida e ela, através de ti, Pai, tem salvação. Através desse ato, ela reconhece que o Senhor é salvador da vida dela, Pai. Então nós te agradecemos por tudo que irá acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria chamar a Eliana. Já está ali. Então agora chegou o nosso momento. Se Deus quiser, eles aqueceram a água. Acho que não. Acho que não. Não vi sinal disso, Deus o livre. Um dia nós recebemos essa vitória, amém, aleluia. A fumaça foi de aquecimento da água ou foi? Irmãs, quando aconteceu, né, tava bem frio. Era 8 horas da manhã quando a Karine me mandou. E eu tava lá na Mônica fazendo exercício, né? Eu falei, Mônica, tá frio, Deus. Daí eu fui e falei assim, mas eu vou em nome de Jesus. Então bora, Karine, vamos lá.
Nome completo da irmã? Karine de Oliveira. Você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Eu creio De todo o seu coração? de todo o meu coração. Mediante o seu testemunho público e a igreja do Senhor, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Tem mais alguém? Ó, vou fazer mais uma vez, porque diz que teve um homem que ficou no banco e não sabia. Tem mais alguém que quer? Não? Todas? Então tá bom. Então vamos nos despedir. Viu, Valderi? Eu não caí. Não vou pular, não se preocupe. Não se preocupe. Vamos nos colocar em pé e ir de regresso à nossa casa, ao nosso... Hã? Já tô pulando. Não, não vou pular hoje. Não. Bom, eu queria que você pegasse a irmã que tá aí do seu lado. Aquele dia eu falei pegar com os homens aqui, gente. Não deu bom. Ficou legal. Mas hoje nós estamos só em mulher. Então vai lá, pega a sua amiga ou a pessoa que veio com você. Olha ali, que coisa mais linda. Vai lá, pega e estende a mão para a casa dela. Fala assim: Jesus, abençoa o lar dela, abençoa a família dela. Agora dá um abraço e fala assim: abençoa ela. Vão na paz, no amor, e até semana que vem. Te espero. Deus abençoe.